Seja muito bem-vindo ao canal do Trouxa. Meu nome é Michael Fel e hoje eu fiz um vídeo especialmente para homens, tá? No final do vídeo eu explico porquê, então. Mas se você é mulher e quer assistir esse vídeo, pode assistir, mas ele é feito para homens, é importante que fique bem claro isso, tá? Qual é a escolha mais importante da vida de um homem? Antes de eu falar qual é essa escolha, a gente vai ter que separar aqui e vamos ter que entender, né, o que é uma escolha, quais são as coisas que a gente efetivamente escolhe e coisas que a gente acha que escolhe, mas são eventos pré-determinados, alheios ao nosso controle e que a gente não cria, a gente apenas manifesta, tá? Eu vou fazer uma análise neossimplista aqui sobre o que significa escolher, tá? Neosimplismo é a linha de pensamento filosófico que eu criei, que eu desenvolvi justamente para que a gente obtenha a verdade de maneira objetiva por trás de um fenômeno, de um objeto de análise. Tá? A minha intenção é evitar o egocentrismo metodológico, que é quando a minha capacidade de interpretação, de criar conceitos, ela já corrompe o meu raciocínio. Então eu já começo um raciocínio cheio de juízos de valor, ali de preconceitos. Então não é essa a minha ideia. Tá? Vou fazer uma análise meramente descritiva de um fenômeno que é decisões, escolher. Tá? Então primeiro lá, vamos definir algumas coisas, né? Existem aqui coisas que talvez a gente acha que a gente escolhe, né, uma ilusão aí, e coisas que talvez a gente escolha realmente. Ah, eu criei essa situação, tá? Mas o que significa escolher? Faz um exercício aí comigo agora. O que significa escolher? Se quiser, deixa aí nos comentários. Eu vou dar a minha definição, se você tiver uma diferente, você coloca aqui, tá? Então, escolher significa agir entre opções. Como assim? Para que haja uma escolha, no mínimo você precisa ter duas possibilidades. Ou seja, se só tem uma opção, uma alternativa de ação, então não é uma escolha. O básico de... Pensa um pouquinho aí, para que haja uma escolha, no mínimo tem que ter no mínimo duas opções, tá? Possíveis. Então, vamos lá. Basicamente, toda ação humana ela já é condicionada a duas escolhas. Ó, basicamente, né? Pode ter alguma exceção ainda. Estou fazendo a reflexão aqui junto com você. O estágio básico aí que a gente vai ter de uma ação é eu permanecer parado, ou seja, eu manter o estado que eu estou. Normalmente a gente vai fazer isso quando a gente estiver sentindo prazer, tá? Toda vez que você estiver se sentindo feliz, se você estiver sentindo prazer, basicamente aí 4 hormônios, né? Serotonina, oxitocina, endorfina, dopamina. Quando seu cérebro está produzindo esses hormônios, normalmente o seu impulso vai ser de manter esse estado pelo máximo de tempo possível. A outra opção é eu interromper um estado, ou seja, eu vou entrar aqui no livro do Mises, ó, Ação Humana, que é eu usar meios para atingir um fim. Nesse sentido, toda ação humana ela parte de um desconforto, tá? Então, se eu não estou sentindo um desconforto, a minha ação é no sentido de preservar aquele estado ao máximo. Então, isso é importante entender. O que é uma escolha? Agir dentro de opções, ou seja, tem que ter pelo menos duas opções para que realmente exista uma escolha. Fazer X ou Y, tá? O estado básico aí de escolha é eu manter o estado que eu estou, ou seja, eu tentar preservar aquele estado ou tentar modificar. Aí eu entro no axioma da ação humana, tá? Que toda ação humana ela parte de um desconforto, tá? Dentro disso a gente vai ter que entender o agente, ou seja, o sujeito. O que é um sujeito? A minha definição neossimplista pode estar equivocada, tá? Não sou o dono da razão. Tudo que eu falo nesse canal pode estar tudo errado, cara. Se tiver errado, se descobrir que está errado, me refuta e me ajuda a buscar a verdade. A intenção é essa, tá? Então eu não quero seguidores no sentido de fiéis aí, não, sem dogmatismo, cara. Não me vejam como... Eu sou um cara na internet fazendo uma reflexão filosófica que pode estar equivocada, tá? Se não tiver, a gente vai buscando a verdade junto. Então vamos lá. O que é o agente? O que é o sujeito? O sujeito, dentro do neosimplismo, ou seja, da visão mais objetiva possível, tá? É uma parte da matéria que possui consciência. Então, algo não pode vir do nada, porque o nada ele não existe.
O nada ele é um conceito negativo, a ausência de coisa alguma, de qualquer coisa. Então, o que existe não pode vir do que não existe. Logo, tudo que existe sempre existiu, já que é ilógico eu pensar que algo venha do nada. O que faz sentido observar é tudo que existe sempre existiu e a gente consegue observar mudanças de estágio, né, da matéria, trocas de energia. Então pensa na água. A água ela pode estar no formato líquido, no formato gasoso, no formato sólido, mas continua sendo H2O. O que vai diferenciar aí é o quão agrupado ou não estão as partículas aí, né? Eu não manjo muito de física, tá? Então se estiver falando alguma besteira, você me corrija. Mas basicamente, ó, continua sendo água, né? A mesma quantidade pode estar sólida, líquida ou gasosa. Ou seja, pensa nesse conceito para tudo. Que toda matéria do universo, toda energia que existe aqui, sempre existiu, porque algo não pode vir do nada, pois o nada não existe, tá? Se eu não me engano, foi o Parmênides que falou que tudo é uma coisa só. Ou seja, gente, tudo que existe sempre existiu aí. É mais ou menos essa brisa eu peguei com ele quando estava lendo os pré-socráticos, tá? Parmênides é o nome do cara aí. Então pensa o seguinte, ó. Se algo não pode vir do nada, o que existe não pode vir do que não existe, faz sentido a gente deduzir que tudo que a gente observa, que tudo que existe sempre existiu, tá? E a gente observa estágios de mudança da matéria. Nisso, o que é o sujeito? O sujeito é um estágio da matéria na qual ela possui consciência. Então a gente tem que partir da nossa análise da consciência. O que quer dizer estar consciente? O que significa isso? É quando eu sou capaz de perceber a minha própria existência. Então, uma pedra ela não sabe que ela existe, o animal ele sabe que ele existe num nível básico, porque ele tenta preservar a própria existência dele, né? É mais imediata, o que ele não tem essa noção de conceitos de futuro, de tempo que a gente tem aqui. Ele é mais reativo ali aos estímulos externos dele, né? O animal também tem memória, ele armazena informações, né? A nossa capacidade de fazer isso, ela é mais elaborada, né? Ela é mais adaptável, vamos dizer assim, né? Então, ó, se você pensar, um sujeito é um pedaço da matéria que possui consciência. Estar consciente significa ser capaz de interpretar os fenômenos e criar conceitos que facilitam essa interpretação. Nós possuímos também sapiência, ou seja, a gente consegue armazenar informações aqui na nossa mente e acessar essas informações através de memórias, né, quando elas são convenientes. E aí eu vou dar um axioma aqui, que é o axioma da vida, aí, tá? Que tem a ver com o determinismo biológico existencial. O que é isso? A maneira que as coisas existem, a maneira que a vida se comporta. Toda ação de todo organismo vivo, ela vai na mesma direção. Preservar a própria existência, ou do indivíduo ou da espécie. Se for o indivíduo, ele vai usar tudo que está ao alcance dele como recursos para preservar a própria existência dele. Se for da espécie, ele vai até se sacrificar para que a espécie dele continue existindo. Então, para a natureza, nós somos veículos condutores dos nossos genes, que são as informações genéticas aí contidas no nosso corpo. Então, dentro de algumas áreas de estudo, né, da sociobiologia, por exemplo, a gente observa na natureza indivíduos com gene egoísta, ou seja, eu trato os outros como recurso, tá? São os indivíduos com acesso aos melhores recursos escassos, tá? Pensa no macho e na fêmea alfa aí dos grupos, tá? Ou na rainha ali das abelhas, né? As outras abelhas são assim, recursos para ela. E tem o gene altruísta, que é aquele que se sacrifica, né, em prol da espécie. E aí eu vou chegar na primeira decisão importante na vida de um homem aí. A gente não escolhe existir. Então, coisas que você não escolheu. Você pode tentar me refutar aqui, se tiver errado. Mas, ó, você não escolhe existir. A impressão que você tem é que você escolhe continuar existindo ou não. É isso. Você escolhe se churrascar ou não. Mas, a princípio, começar a existir, ou seja, estar consciente, perceber essa existência aí, que você está interpretando fenômenos, tá? Que você é um aí com o universo, você não escolheu isso. Mesmo que você pense que a sua mente ou seu espírito estava num outro plano e aí você escolheu encarnar, ó, para você fazer uma escolha, você previamente precisa existir. A existência ela antecede a escolha. Algo que não existe
Não faz nada, pois não existe. Então eu fiz uma reflexão a priori aqui que demonstrou o meu ponto. É impossível escolher existir, porque para você escolher, você tem que existir previamente. Então você não escolheu existir. Será que você escolhe as condições que você existe? Você não escolheu os seus pais, nem os seus avós, nem os seus tataravós, e aí a gente pode ir até a primeira bactéria que a gente consegue encontrar ali. Por que isso é tão importante? Se você pensar que você é uma máquina biológica aí, tá? Você é um organismo aí que possui certas funções que são automáticas, espontâneas, aí que você não decidiu elas. Os seus genes seriam os componentes dessa máquina que vão determinar como que ela funciona. Como você não escolheu seus pais nem os seus avós, você não escolheu seus genes. Teve lá, no momento da fecundação, tinham vários espermatozoides ali, né? Um fecundou o óvulo, você não escolheu as condições que isso aconteceu, tá? Um evento externo poderia ter feito que seu pai e sua mãe não fizessem a fecundação naquele momento ali. Então mudou um pouquinho as condições, talvez se fosse um outro esperma que tivesse fecundado o óvulo, talvez algum evento externo, um dos dois poderia ter morrido e aí seria uma outra combinação genética, então você não seria você, seria uma outra coisa, né? Você não escolheu seus genes. Você não escolheu existir, você não escolheu seus genes. Se eu estiver fazendo um salto lógico, você pode me corrigir, mas isso significa que você não escolheu a maneira que o seu corpo funciona. Até aí parece que não é tão assustador, né? Para quem gosta de falar assim, eu escolho as coisas, né? Pessoas que acreditam em livre-arbítrio. Só que isso, cara, se você não escolheu os seus genes, você poderia ter genes diferentes, o que iriam interferir na sua análise das coisas aí. Você poderia ser uma pessoa mais ou menos mais empática ou menos empática, uma pessoa mais agressiva ou menos agressiva, você não escolheu isso. Então, vamos supor que o momento que a máquina biológica que é você entrou no mundo, você não tinha nenhum controle na criação e no jeito que essa máquina foi formada aí, tá? Se você acreditar que Deus usou um Deus te criou do jeito que ele criou, você não escolheu. Você não chegou lá, eu quero existir. Opa, eu já existo, então não tem como eu querer existir. Opa, querer, a gente já vai chegar nisso também. Bom, a partir daí, vamos recapitular. Você não escolheu existir, você não escolheu seus genes, você não escolheu a maneira que o seu corpo funciona. Então a sua personalidade, a maneira que você está reagindo a esse vídeo, não foi uma escolha sua, é o jeito que o seu corpo funciona. Ah, Mike, mas também tem gente que acredita que a gente é um produto da sociedade. É um erro crasso aí, né? Porque o que é uma sociedade? É um grupo de indivíduos. O que é um indivíduo? Segundo essa definição neossimplista aqui, um momento que a matéria é capaz de interpretar fenômenos, criar conceitos. Então, se tudo está linkado aí, né? Tudo que existe sempre existiu, nós somos seres vivos que possuímos impulsos biológicos e a gente está dentro de um mundo que tem leis da física, as coisas funcionam de uma certa maneira e a gente eu não escolhi a lei da gravidade, ela existe. Quando eu falo lei é no sentido de a maneira que algo funciona, que um fenômeno se dá, que ele acontece. Então você não escolheu existir da maneira que você existe. Você não escolheu a sua personalidade, você não escolhe o momento que você passou a existir. Então, o contexto histórico, socioeconômico, cultural influencia, porque a gente também recebe estímulos externos que tem a ver com o nosso com o local e com o tempo aí que você passou a existir. Isso influencia na sua personalidade, porque o impulso básico de todo organismo vivo é tentar preservar a própria existência através de obter os melhores recursos escassos. Então, se você nasceu num local que está muito frio, você vai querer se aquecer. Se nasceu num local que está muito quente, você vai querer se refrescar. Isso não é uma escolha sua. Porra, velho, tá aumentando a lista aí. Você não escolheu existir, não escolheu sua personalidade, porque é um resultado dos seus genes, mais o meio que você está inserido. O meio que você está inserido, né, ele vai te colocar em algumas situações aí. Essas situações podem te trazer memórias boas e memórias ruins, traumas. Então, você não se escolhe
Ih, cara, você não escolhe sentir o que você sente. Nossos sentimentos são hormônios, que é basicamente uma produção que dessa substância aí que o nosso cérebro faz, né, para incentivar um comportamento ou inibir um comportamento. Então, quando o seu cérebro interpreta que algo está potencializando a sua existência, ele vai produzir alguns hormônios aí de bem-estar. Quando o seu cérebro interpreta que algo está potencializando a sua extinção, ele vai produzir uns hormônios aí que vai te dar um desconforto. A partir desse desconforto você vai querer fazer alguma ação, mas haha, você não criou as circunstâncias que fizeram o seu cérebro produzir esses hormônios. Elas aconteceram. Você não consegue escolher o que você vai sentir no próximo segundo aí. Simplesmente você reconhece um sentimento. E agora a gente vai entrar mais fundo nesse negócio. Você não escolhe os seus pensamentos. Um livro que vai explicar isso bonitinho, você pode ler se você quiser, é o livro Free Will ou Livre-Arbítrio do Sam Harris. Procura aí, Sam Harris, Livre-Arbítrio. Tem um monte de vídeo no YouTube, você pode baixar o livro, comprar o livro dele aí. Muito didático e basicamente ele explica que nossos pensamentos eles ocorrem no nosso inconsciente, depois eles se manifestam no consciente. E quando ele se manifesta, tem uma diferença aí. Então tem aparelhos que dá para medir o que você vai escolher antes de você achar que você está escolhendo. Mas espera aí, o que é uma escolha mesmo? Uma ação entre opções. Então a gente tem um leque gigantesco de opções, tá? E aí uma dessas opções é manifestada na nossa ação. Porém a nossa ação ela é uma manifestação de processos mentais, hormonais, alheios à nossa criação, alheios ao nosso controle. Então existem várias opções, né? Eu posso tentar continuar a existir, ou posso tentar interromper a minha existência. Porém, o que faz eu optar por X ou Y, na verdade, não está no meu controle. São eventos pré-determinados. Então, por exemplo, se eu tiver a opção de comer a comida X ou Y, dependendo da deficiência nutricional do meu corpo, eu vou sentir mais vontade de comer carboidrato do que proteína, por exemplo. Você acha que você escolheu se apaixonar pela pessoa que você se apaixonou? Você não escolhe a sua sexualidade, ela é uma manifestação disso. Então, você não escolhe achar uma pessoa bonita ou feia. Quando você bate o olho na pessoa, você já acha ela bonita ou feia. Você não escolhe sentir prazer ou desconforto ouvindo o que eu estou falando do jeito que eu estou falando. Você só percebe qual desses dois resultados aí é o que está acontecendo agora nesse momento aí. Ou você está ficando muito fascinado com o que eu estou falando, você está falando que monte de besteira. Você não escolhe as suas preferências, cara. Então, você não escolhe as suas opções políticas. Alguma coisa te influencia ou te direciona para alguma visão política aí. Você não escolhe nascer onde você nasce. Então, se você é patriota, você tem vergonha do lugar que você nasce, isso está alheio à sua vontade. Você só manifesta isso. O meu vídeo sobre ser patriota, ele é bem polêmico, porque tem muita gente que vê o local e o sentimento de patriotismo como o que dá sentido à vida dela. Quando eu falo sobre deuses e religiões, muita gente fica brava comigo, mas você não escolhe ficar bravo, você já colocou um juízo de valor na sua crença, na sua visão de mundo. Então parece que são raras as coisas que você definitivamente escolhe, né? Porque se você não escolhe o seu pensamento, não escolhe os seus sentimentos, talvez você não escolha nada, então. Você não escolheu os seus genes, então você não escolheu a maneira que o corpo humano funciona, a maneira que a vida se comporta. Simplesmente é assim, você está dentro disso. O que acontece é que você tem o ego estratosférico e quer ser o floquinho de neve centro do universo. Você não escolhe ficar ofendido com o que eu acabei de falar, por exemplo. Então, talvez a escolha mais importante que um homem possa fazer é aceitar. Ou seja, você tem a opção de aceitar o que eu estou falando ou não. Você aceita que você é um robozinho biológico e que escolhas são ilusões. Parece até paradoxal, né? Só que assim, você tem essas opções. Você vai se manifestar aí. Beleza, eu fui convencido pelo seu argumento, Mike. Eu não escolhi existir, eu não escolhi meus pais, eu não escolhi o momento que eu existo, não escolhi meus genes, não escolho meus sentimentos, não escolho os meus pensamentos. Eu não escolhi pensar da maneira que eu penso, simplesmente acontece. Eu poderia ter
uma estrutura diferente, poderia ter nascido com algum problema psicológico ou não. Eu não escolhi as experiências que eu tive, elas aconteceram. O que a gente tem a opção é que, se eu pudesse voltar no tempo, eu escolheria isso ou não. Porém, as suas vontades, elas não são criações suas. Elas são respostas a eventos antecedentes dos quais você não tem responsabilidade, você não criou, eles aconteceram. É difícil, mas é quase um aceita que dói menos, só que você não escolhe aceitar ou não o que eu tô falando aí. Pensa sobre esse assunto e por que eu falei que esse vídeo era simplesmente um vídeo gravado para homens? Porque eu queria que você assistisse o meu vídeo até o fim. Então assim, por que só para homens e não para mulher? Você não escolheu ser convencido por esse argumento, é uma prova do que eu tô falando. Tá? Eu acompanho a retenção de público aí dos meus vídeos, tá? Então, se você finalmente assistiu o meu vídeo até o final, você falou, ué, por que dessa vez eu senti vontade de assistir o vídeo até o final? Não foi controle seu. Eu decidi fazer essa frase, esse vídeo é especificamente para homens, para justamente criar a sua curiosidade e te manter até o fim. Então, a escolha mais importante que você pode fazer aí, no sentido de agir dentro de opções, não que você vai criar essa situação aí, tá? Você não controla isso, é basicamente aceitar que você não escolhe absolutamente nada. Você é a manifestação de fenômenos físicos, biológicos. Isso não significa que você não seja capaz de mudar. Eu mudei várias vezes na vida, tá? Só que eu não escolhi mudar ou não. Simplesmente aconteceu. Eu já acreditei em deuses, em religião, em livre-arbítrio. Tá? Já tive uma visão política diferente, já vi a sociedade diferente, já tive uma visão moral e ética diferente da que eu tenho hoje. Eu mudei e eu não escolhi mudar, eu só manifestei a mudança. Então, você é simplesmente um robô biológico, a manifestação de fenômenos físicos. Isso é o determinismo existencial, tá? E não tem como você fugir dele. Você pode tentar buscar os melhores meios para buscar os seus fins. Todos os fins que você escolher basicamente vai ser uma interpretação das coisas que você acha que potencializam a sua existência e não a sua extinção. Isso é simplista demais. Não, isso é neossimplista. Nada é complexo ou simples por si só. Simples e complexo são adjetivos, portanto, por essência, ontologicamente são ligados a um sujeito. Objetos possuem características próprias, o grau de compreensão desse fenômeno, desse objeto, dessas características, quanto mais você entende algo, quanto mais você entende algo, mais simples parece que esse algo é. Quanto menos você entende de algo, mais complexo esse algo parece ser para você. Então nada é simples ou complexo por si só. Essa é basicamente a proposta do neosimplismo. Eu entender um fenômeno de maneira objetiva, descritiva, sem juízo de valor. Tá?